conceder o espaço, até porque o diretor fará alguns esclarecimentos que possa orientar, inclusive, os vereadores quanto a algumas indicações relacionadas especialmente no que se refere a trânsito. Solicitações de pedido de faixas elevadas, de redutores de velocidade, lombadas físicas, enfim, alterações que ocorreram na legislação do trânsito e que são muito importantes para nós, para o nosso dia a dia, até pelo contato que nós temos com o cidadão na hora que nós somos solicitados para alguma indicação, para que a gente já possa passar a ele uma informação daquilo que pode ser ou não feito diante de determinado assunto. Cumprimento aqui o vereador, suplente vereador e ex-vereador Rui Mário Corteganha também, e a sessão então será iniciada após a explanação do Rudimar Vitor, que terá então de 10 a 15 minutos, eu acredito, para a sua explanação, e muito obrigado pela sua disponibilidade de vir até esta casa e nos repassar essas informações. A palavra está com Vossa Senhoria. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, todos os demais que aqui se encontram. O Departamento de Trânsito agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês. Claro que a gente vai precisar de outras oportunidades, já que os nossos assuntos também, eles são assuntos vastos. Eles tratam aí do cotidiano, do dia a dia de toda uma cidade. O fato que nos levou a estar aqui hoje, a situação referente a alguns pedidos que acabam chegando para nós, e alguns pedidos, assim, alguns deles poderiam ser tratados mesmo antes de dar entrada lá no nosso departamento. Então, o objetivo principal é estar aqui fazendo uma troca de ideia com vocês. O Departamento de Trânsito sempre vai estar aberto a todas as solicitações que chegarem dos vereadores, mas ele também conta com a ajuda de todos os vereadores para o seu dia a dia, para ter um trabalho eficaz, um trabalho eficiente. A maioria de vocês sabem que lá a situação é corrida, a demanda do trânsito ela é uma demanda muito grande, muito vasta, mas a gente tenta, dentro dos possíveis, dentro dos meios que a gente tem, fazer o trabalho que nos foi concebido da melhor forma possível. Tenho certeza que alguns já sabem, outros não. Então, como que a estrutura do órgão de trânsito municipal ele é constituído? Ele tem o órgão executivo, que é mantido pela prefeitura, está lá, o Departamento Municipal de Trânsito. Ele é responsável pela JARE. A JARE, então, é aquela junta que julga todos os processos. Quando alguma pessoa é multada, recebe alguma notificação, a pessoa faz todo aquele processo, é analisado por o pessoal e repassado para o Departamento de Trânsito para dar o aval final. Então, daquele processo montado, é o Departamento de Trânsito que acaba vistoriando a última parte do processo e avalizando ou não a penalidade que vai ser imposta ao condutor. Nós temos dentro da nossa área do Departamento de Trânsito a equipe técnica e administrativa, a engenharia, a operação e fiscalização e educação. Então, para vocês verem que o nosso departamento ele é bem complexo dentro do município. O órgão executivo municipal de trânsito, então tem o Departamento Municipal de Trânsito, DMT, está vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Tem a função de administrar todo o sistema municipal de trânsito. Já mexi no cabo. É tudo gambiarra. Daí teve a criação da Autoridade Municipal de Trânsito, que é o que a lei pede, né? Está tudo dentro da lei. A municipalização do trânsito, já que o trânsito ficou a cargo do município. É o município que rege as leis dentro do seu território. A criação da JARE Municipal, que é a junta que administra todos os recursos de multa. É responsável por toda a organização do trânsito, a engenharia de tráfego, assinatura de convênios, levantamento estatísticos. E desencadear o trabalho de educação para o trânsito. Que esse trabalho de educação do trânsito talvez passe despercebido pela maioria, mas seria o trabalho mais importante que a área do trânsito teria que fazer hoje. A gente ainda está caminhando nessa direção da educação do trânsito. Há algumas portarias para a gente atender, mas esperamos aí que no futuro o Departamento de Trânsito, na área de educação ele seja bem mais dinâmico do que ele é hoje.
e dar sustentabilidade à administração no que se refere ao trânsito. Compete à área técnica de engenharia. Então, nessa parte, eu já vou começar a tratar com vocês todos aqueles pedidos que vêm para nós de lombadas, faixas elevadas, instalações de semáforos. Tudo isso aí, ele devia, desde o seu princípio, estar fundamentado por uma equipe técnica, que seria a engenharia. Eles que teriam que ter um estudo técnico, teriam que ir no local, teriam que ver o tráfego de veículos, teriam que fazer o levantamento de acidentes que deram naquele local. Toda essa combinação para depois a gente caminhar na possibilidade de fazer ou não aquelas modificações que são para nós solicitadas. Mas isso a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Projetos executivos de sinalização viária. Então, tudo que vocês acabam vendo no dia a dia de pintura no trânsito, placas, sinalizações também, acaba sendo feito tudo por nosso departamento. Planos de orientação de tráfego. Quando a gente quer alterar o tráfego de alguma rua, a gente também teria que, por normas e por leis, consultar toda a nossa área técnica para estar fazendo isso. Planos de circulação e sinalização em bares e áreas centrais. Então, tudo que envolve aquilo que eu falei, tudo que é o trânsito de Concórdia, ele passa tudo para o nosso departamento. A sinalização escolar, a regulamentação de operações de carga, descarga e estacionamento, o estudo de acessibilidade, projetos de novas vias, interdições, corredores, praças, etc. E daí eu entro naquelas atividades que são as rotineiras para nós, que também são aquilo que a gente acaba recebendo por parte de vocês aqui, vereadores. O monitoramento técnico baseado nos conceitos de engenharia, o desvio de tráfego, remoção de interferências, dar condições de fluidez, estacionamento e parada na via, responsabilidade de sinalizar as vias e manutenções das mesmas, orientar motoristas e pedestres, e as operações programadas, que são aquelas que a gente tem aqueles pedidos específicos, no caso de festas, que são os eventos, shows, jogos, festas que causam impacto no trânsito. E operações emergenciais, que são aquelas que vocês viram esses dias, que são relacionadas a enchentes, incêndios, passeatas, acidentes e outros. A fiscalização do trânsito, o que é o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação do trânsito de acordo com o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso também é uma coisa que o departamento ainda engatinha, tá? Hoje o departamento de trânsito, ele está mais vinculado à área azul do que nas demais atividades a eles impostas na sua parte da parte da fiscalização. Hoje, para vocês terem uma ideia, todos os nossos agentes, nossos 4 agentes que estão no trânsito, eles são, perante a lei, são autorizados de trânsito também, que têm a função de executar qualquer multa a nível municipal. Então, se eles flagrarem alguém andando sem cinto de segurança, falando ao celular, fazendo manobra perigosa, convertendo em locais proibidos, eles têm a capacidade hoje de fazer essa multa. Ainda não conseguem atender tudo porque estão vinculados a uma função e devido ao pouco número de agentes a gente não consegue dar conta de tudo. Mas isso num futuro também vai mudar. A gente pretende aí fazer um trabalho para mudar essa situação. De fazer o agente, sim, ser o responsável pela boa circulação e pelo bom trânsito de Concórdia. Não somente no estacionamento rotativo, mas em todas as fases que para nós está lá na lei. E o que ele faz? Ele sensibiliza os usuários da via pública, orientando-os para o respeito à legislação e tem o poder de atuar quem comete essas infrações. Essa parte, pelo Departamento de Trânsito e todo o órgão fiscalizador, é uma parte assim mais sensível que tem para nós. Vocês sabem, a gente lida com a população todo dia, e essa situação de você aplicar multa gera desentendimento, gera contestações, mas só que muitas vezes é o último patamar que a gente tem para tentar mudar aquele motorista. Muitas vezes ele já passou por campanha, já passou por umas diversas situações e por livre e espontânea vontade dele mesmo ele não quis mudar. Então a multa vai ser o último recurso e geralmente para alguns é o mais eficaz que tem para acabar orientando esse motorista, infelizmente.
A educação, então deve-se promover a educação de trânsito para todos. Deve-se ouvir opiniões de organizações de bairros, conselhos municipal e educação nas escolas, que é isso que o vereador mais faz, né? O vereador, como está todo dia na rua ou é procurado, ele muitas vezes é a nossa porta de entrada para as reivindicações que acabam chegando no departamento de trânsito. São vocês que trazem essas reivindicações. Algumas vezes a gente é procurado para as pessoas, mas na maioria das vezes elas acabam chegando por vocês. São vocês que trazem elas até nós. E lembre-se que para a efetivação de um programa de educação no trânsito que tenha êxito, é de fundamental importância a participação da comunidade no desenvolvimento do trabalho e na execução da prática do cotidiano. Agora entra a parte fundamental da participação da população. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que todo cidadão tem direito de sugerir ou solicitar alterações de trânsito, e que todo órgão executivo deve responder no prazo mais rápido possível. Então isso é o que a gente tenta fazer. Está chegando solicitações para nós estamos indo até nos locais, estamos fazendo os levantamentos, e estamos dando assim, é possível ou não é possível executar aquele serviço. De uma maneira assim, estamos tentando deixar de uma maneira transparente, para não passar para ninguém não quer fazer por não fazer. Não, hoje existem leis, existem tudo normas, que dizem se é possível ou não estar fazendo aquelas solicitações. E a participação da população é o que vai realmente fazer a diferença. É sugerindo, participando e principalmente contribuindo tanto como pedestre ou motorista. Somente dessa forma teremos um trânsito melhor e bem consciente. Porque tanto eles, nós, vocês, somos mais usuários do trânsito. E as opiniões, muitas vezes, a gente não adianta pagar um engenheiro de trânsito para vir aqui fazer um trabalho. Se ele nunca pisou no nosso trânsito, tempo no dia, vem aqui fazer um trabalho de 2, 3 dias e chega a conclusões que muitas vezes não são acertadas. Baseiam-se em outras cidades, baseiam-se em outros relevos, em outras situações, e acaba chegando aqui, a gente acaba desembolsando um dinheiro que não precisaria se a gente tivesse feito um serviço melhor internamente entre nós aqui. Aqui entre os casos rotineiros de sugestões, as lombadas físicas. A resolução número 600, de 24 de maio de 2016, alterou a implantação das lombadas físicas, tanto a tipo A como a tipo B. Ela começou a estabelecer padrões e critérios para a instalação de ondulações transversais lombadas físicas em vias públicas, disciplinado pelo parágrafo único do artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro, e proíbe a utilização de taxas e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública. Então hoje você não pode mais pegar de um lado da via e ir até no outro com taxões, com talas ou qualquer outro desse órgão. Você não pode fazer mais meia lombadas na via, que a gente tem casos, por exemplo, aqui perto do próximo hospital, tem casos na entrada de caminhões da Sadia, que existem só meias lombadas naquele local, pegando só meia via. Hoje isso não é mais permitido para essa mudança aí. O artigo 1, então, trata da ondulação transversal, que pode ser utilizada onde se necessita reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local, e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes. Então, nessas situações, entra o que eu já comentei com alguns vereadores, que por motivos que ainda não se sabe, e a gente quer mudar isso, e até conversando com o parte de engenharia da prefeitura, é uma coisa que foi pouca feita até hoje ou quase nada. Então, para qualquer construção em via pública, depende de você ter uma arete de um engenheiro autorizando a fazer aquela obra, você tem que ter uma coisa que a gente vai ser cobrado pelo CREA, e é coisa que não está acontecendo. A gente está achando os meios legais de amarrar a parte da engenharia com nós, para você ter tudo documentado, todas essas lombadas, seja lombadas, faixas elevadas que a gente vai estar fazendo, ou qualquer outra modificação. Por quê? Para ter também para ter argumento em caso judicial ou outra coisa que pode acontecer. Então não é simples fato de vir o pedido para nós que a gente vai poder fazer. Vai ter que passar por todos esses meios, às vezes é demorado, mas perante a lei a gente precisa fazer isso.
A ondulação transversal tipo A pode ser instalada onde ocorre a necessidade de limitar a velocidade até 30 km por hora. Em rodovia, somente em travessia de trecho urbanizado, em via urbana coletora ou em via urbana local. A ondulação transversal tipo B pode ser instalada somente em via urbana local, em que não circule em linhas regulares de transporte coletivo e não seja possível a implantação do sistema de ondulação transversal do tipo A, reduzido pontualmente a velocidade para 20 km. Então, para vocês entenderem, a tipo A é aquela lombada um pouquinho mais baixa e a tipo B é aquela lombada um pouquinho mais alta. Então, vocês podem ver que a tipo A ela não poderia existir em nenhum lugar da nossa cidade porque todas as ruas têm a circulação de ônibus. Então, a legislação já não permitiria que ela fosse instalada. No artigo 5º, para a colocação de ondulações transversais do tipo A e do tipo B, devem ser observadas simultaneamente as seguintes características relacionadas à via. Em rodovia, declive inferior a 4% no longo do trecho. Então, isso aqui, se fosse pegar na nossa cidade, já eliminaria quase todas. Em via urbana e ramos de acesso em rodovias, declive inferior a 6% ao longo do trecho. Então, essas foram as principais alterações que teve nessa questão das lombadas. Ausência de curva ou interferência que comprometa a visibilidade do dispositivo. Então, pode ser uma curva, pode ser uma ondulação da própria via, não pode ter nada que atrapalhe a visualização. Pavimento em bom estado de conservação. E ausência de calçada, meio-fio ou rebaixada destinada à entrada e saída de veículos. Essa também tem algumas situações que o pessoal acabou fazendo alterações em algumas residências que nós vamos ter que ir lá e retirar lombadas hoje que já estão em formas irregulares. Antes de eu chegar nessa questão, outros pontos pertinentes, eu volto àquela questão que já fui procurado algumas vezes, que foi o caso daquela lombada na rua Rio Grande do Sul. Aquela lombada, a Margareth estava, mas já teve antes que você, Margareth. Já fui procurado até no dia que ela foi retirada. Aquela lombada, para deixar todos vocês cientes, a gente foi notificado pelo CREA para apresentar a RT do projeto. Como ela estava instalada em lugar irregular, não encontramos nenhum engenheiro que fizesse essa assinatura, porque não tinha como avalizar uma situação em local irregular. E o primeiro passo foi essa notificação. O segundo passo seria a multa. A multa, eu posso estar mentindo para vocês, mas seria alguma coisa entre R$ 4.500 a R$ 5.800, e mesmo assim teria que retirar ela de um tempo depois. Então, por via das dúvidas, para evitar qualquer coisa, a gente acabou retirando. Aquela rua não vai ficar desassistida. Nós já estamos pensando em outras formas de tentar diminuir a velocidade lá. Hoje existe o uso de tachões ao longo do eixo da via, alguma outra coisa que substitui a lombada. Mas, infelizmente, eu falo para vocês que a lombada ela não pode voltar para aquele local. Ela é, assim, perante a lei, ela coisa. Vou dizer assim, se vocês pesquisar na lei, vocês vão encontrar até que ela permite em casos extremos. Mas os casos extremos que ela permite é que tem que ter tem que ter dado um grande número de acidentes lá, que a via tenha sido construída recentemente e há risco assim, iminente de algum acidente grave, e coisa que os registros não mostram hoje. Houve acidentes assim, mas são acidentes esporádicos. Nada que justifique a lombada voltar lá, que a gente tenha que infringir a lei nesse parâmetro para pôr a lombada de volta. E algumas outras situações também que chegam para nós, infelizmente a lombada não vai ser possível. Como é aquela situação daquele morador no acesso à linha São Paulo, lá na subida para cima da Pinos Placas, que lá a gente já, junto com o setor de engenharia, procurou outras formas e está vendo outros dispositivos para diminuir a velocidade sem precisar da lombada naquele local. Lá não tem lombada, vereador. Não, lá não tem lombada. Ou eles pediram uma lombada lá. Eles solicitaram uma lombada lá. Sim. Sim. Na Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia,
O secretário Wagner foi procurado 3 vezes, eu fui procurado 2 vezes para o presidente e moradores do bairro solicitando até ele a remoção da lombada. Ele solicitou, ele mesmo, em nome do bairro, solicitou. Agora, vou ser sincero com vocês, se houve conversação entre eles ou não, não sei. Não sei, mas sei que o presidente veio conversar 2 vezes comigo e 3 com o Wagner, pedindo a retirada daquela lombada. Então é uma situação que também que vocês têm que entender que a gente fica numa mesa de sinuca. Tem que tentar alinhar os 2 lados, mas como a lei foi mudada, infelizmente não teve nada que fazer em relação à lei, a não ser mudar a lei. Algumas outras questões, por exemplo, os semáforos. A gente tem um pedido de semáforo naquele cruzamento lá na Pinos Placa, na ida para a linha São Paulo. Mas para vocês terem uma ideia, hoje, a construção do semáforo, com tudo o que ele precisa, ele gira em torno de R$140 mil. E se você ir lá fazer um estudo com a equipe técnica, ele não é viável. Não é viável colocar isso lá. Até mesmo porque as lombadas que foram colocadas lá diminuíram muito os acidentes, e a gente está com um plano de melhorar a sinalização também para ajudar ainda mais. Dá para vocês terem uma ideia também que nós recebemos algumas amostras de semáforos, mas para vocês terem uma ideia, qualquer plaquinha que vai, por exemplo, no pedestre, ela está de R$7 a R$8 mil cada plaquinha daquela. Então, não que o gasto para salvar uma vida não seria viável, mas é um gasto bem considerável para locais que aparentemente não há necessidade. A área azul, então, é outra situação corriqueira nossa e que é uma das que mais demanda também reclamações. O objetivo para o Departamento de Trânsito com a área azul não é arrecadar dinheiro. Não passa nem por pelo menos para minha cabeça, não passa nem um momento com a arrecadação. O que eu quero que o nosso usuário tenha é local para estacionar. Então, todos os dias chegam para nós situações tipo assim de pessoas que não fazem a rotatividade, de pessoas que acabam fazendo amizade com as meninas da área azul e elas acabam tolerando, e nós estamos pegando pesado nessa questão com todo mundo. Há uma lei criada pelo próprio município que regulamenta a área azul e a gente cumpre a lei. Sempre uso um exemplo do bombeiro, que eu ainda trabalho lá. Quando a gente entra numa viatura, a gente vai para salvar ou a pessoa morre. Não existe meio termo. Na lei, tá aí o advogado Caetano, sabe assim, não existe meio termo na lei, ou você cumpre ou acaba não cumprindo. Na área azul tem uma lei municipal que regulamenta ela, tem um contrato com a empresa, e a finalidade da área azul, com certeza, é a rotatividade. Então a gente cobra bastante a rotatividade da área azul, porque o principal fundamento dela é a rotatividade. Então a gente recebe bastante reclamações, bastante pessoas de má fé usando a área azul. Nós tivemos um caso esses dias que o nosso agente fotografou os cartões irregulares, a pessoa chegou no veículo, mexeu nos cartões, me mandou. Quando eu pedi para ele comprovar, ele me mandou as fotos, nós comparamos as fotos, viu que ele tinha puxado os cartões um tanto assim para cima da tarja preta que tinha no vidro do veículo, e a gente comprovou a irregularidade. Então essas questões da área azul também. A empresa está pagando quase em dia todos os meses, nesse último mês ela pagou em dia. Alguns problemas com falta de funcionários, bastante reclamações que a pessoa não encontra um funcionário para comprar os cartões. Por isso que nós estamos batendo bastante na tecla do aplicativo pelo celular, para eles fazerem a instalação do aplicativo por celular, que é a melhor coisa que tem. O coordenador daqui foi demitido, ou foi transferido, ainda não se sabe. Na quinta-feira eu tenho uma reunião com o coordenador novo, para a gente ajustar essas situações. Eles têm que começar já a fazer funcionar essas áreas aí que foram colocadas disponibilizadas para eles, agora já estão sinalizadas. Tem que fazer funcionar nessas ruas novas aí. Então, da área azul também é uma questão que gera bastante tormenta para nós. Questões de vaga para estacionamento é uma coisa também que eu vou contar com a ajuda de vocês. Hoje, as principais mudanças que a gente teria que fazer no trânsito são mudanças pontuais e mudanças quase sem custos. Vou citar um exemplo para vocês da frente do Cessadia. Hoje, quem vem sentido Mercado Caetá Centro, e essa pessoa precisar parar na sinaleira para converter à esquerda, ela segura todo o tráfego que tem atrás dela. Maneira fácil de resolver aquilo, muito fácil. Tirar 2 vagas que tem na direita,
na frente da RCM Comércio de Máquinas, deixar o tráfego que vem centro sentido o bairro passar um pouquinho mais para a direita, você deixar uma faixa de espera ao centro e deixar livre para quem vai pela direita sentido centro. Resolveria o problema daquela rua. Em virtude de todos os acidentes que acabam acontecendo na frente da estadia, a gente deixaria aquela entrada na frente da estadia mão única, só de saída ou só de entrada também para resolver, e resolveria uma boa parte dos problemas aí. Mas a principal dificuldade é convencer os comerciários quanto a isso. Nós demos possibilidades para eles, a gente tira 2 vagas de carro para eles, coloca 15, 20 metros depois que tem um estacionamento de motos e tem um outro bolsão de motos logo 30 metros depois, a gente eliminaria essas vagas de motos e colocaria 2 vagas de carro bem pertinho do estabelecimento. Mas ainda a gente encontra resistência nessa parte. Só que, é o que eu falo para vocês, vai chegar o dia que vai ter que ser meio que a força. Infelizmente não vai ser só na conversa, porque hoje, para vocês terem uma ideia, tem 62 mil veículos cadastrados em Concórdia. Você pega 72 mil habitantes, tira o que é criança que ainda não dirige, jovem e idosos, nós temos mais de 2,5 veículos por habitante. Então no dia, vai chegar o dia que nada mais gira nessa cidade se não começar a ser feito essas coisas nesse sentido. Então é nisso que o departamento também conta com a ajuda dos vereadores. Para a gente tentar dar, já que muitas indicações vêm de vocês, a gente gostaria da força de vocês também para quando for convencer esse pessoal, nos ajudar, que aquilo, infelizmente, é a única saída que tem para fazer naquele local. E o último, estou acabando já, presidente. O último é em relação aos agentes de trânsito. Então, hoje, nós temos 4 agentes de trânsito que não vencem fazer todo o trabalho que é a eles determinado. Hoje eles estão vinculados somente, ou quase somente, à área azul. Então a própria população não conhece o nosso agente de trânsito. Ele pensa que é um funcionário da área azul, ou ele pensa que está lá só para trabalhar na área azul. Mas é aquilo que eu falei, hoje o nosso agente de trânsito seria um policial militar civil trabalhando para o município. E ele não consegue fazer o papel dele porque, para vocês terem uma ideia, falar em arrecadação, você fala num ponto aí que acaba divergindo ideias. Mas hoje nossos agentes, vamos fazer assim, eles fazem 20 multas cada um de área azul, mas eles poderiam fazer 60 cada um. Se eles tivessem tempo de percorrer tudo o que tem para percorrer para fazer essas multas. Então, assim, se existe a multa lá é porque houve o erro. Então, não vejo como uma cobrança indevida. Eu vejo como uma cobrança para o sistema funcionar. Então, nessa questão aí dos agentes de trânsito também, eu vou bater bastante na tecla para que um dia a gente aumente esses números. A área de departamento de trânsito, na verdade, ela deveria ter na sua constituição mais agentes de trânsito, deveria ter um jurídico com nós, deveria ter um engenheiro com nós, um engenheiro de tráfego responsável somente pelo trânsito. É muita coisa que a gente tem que fazer e é muita sobrecarga nas outras partes da prefeitura, tipo na engenharia, que acaba abraçando tudo. Então, a gente pretende fazer uma estruturação dessa parte do trânsito para realmente ele ser o órgão do governo, o órgão da prefeitura que cumpra com a sua função, que hoje ele não cumpre totalmente. Ele acaba devido a essas dificuldades que tem de pessoas, eles a gente acaba até atrasando serviços ou não fazendo alguns. Mas isso é coisa que é bem possível de ser estruturada, mas que nós contamos com a ajuda de todos vocês. Só agradeço a oportunidade mais uma vez, presidente. Peço desculpa a todos vocês pelas minhas falhas nas audiências aqui, nas sessões. Eu ainda mantenho o meu emprego no bombeiro e eu ainda estudo. Então, para mim, o dia é corrida e a noite continua corrida. Mas sempre que eu puder, vou me fazer presente e quando tiver alguma outra oportunidade ou alguma outra solicitação, eu acabo trazendo o resto do departamento junto para vocês conhecerem também todo mundo e para a gente conseguir explanar um pouquinho melhor sobre essas situações. Muito obrigado, diretor. Essa casa estará sempre à disposição de Vossa Senhoria e agradecemos pelas importantes informações e os esclarecimentos que trouxestes a todos aqui os presentes. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 45ª sessão ordinária
do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Cumprimento os suplentes de vereadores Valcir Zanella, Vinícius Vocelin, a imprensa que também se faz presente, Miro Todo, diretor também do Executivo Municipal, também Tyson, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do município de Concórdia. Desta forma, solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária do dia 3 do mês de julho do ano 2017. Às 18 horas do dia 3 do mês de julho do ano 2017, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da 43ª reunião ordinária da 19ª legislatura. Verificando o quórum e havendo o número legal de vereadores, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da 42ª reunião ordinária do dia 22 do mês de junho do ano 2017. Matéria do expediente. Lida as correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões especiais. Veto total ao projeto de lei número 25/2017 e ao projeto de lei número 31/2017. Projetos recebidos. Da autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 49/2017. De autoria do vereador André Arizelo, projeto de lei número 50/2017. De autoria do vereador Fabiano Caetano, projeto de lei número 51/2017. Proposições recebidas. De autoria do vereador Edno Gonçalves, pedido de informação número 102/2017. De autoria do vereador Edno Gonçalves, requerimento número 88/2017 foi retirado por solicitação do vereador. De autoria do vereador Leonir Schimmelfenning, indicação número 739/2017. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação número 740/2017 e 741/2017. De autoria do vereador Clayton Casagrande e Mauro Freta, indicação número 742/2017. De autoria do vereador Cosmar Zagonel, indicação número 743, 744 e 745/2017. De autoria do vereador Clayton Casagrande, indicação número 746, 747/2017. De autoria dos vereadores Cosmar Zagonel, Evandro Pegoraro, Marilane Famedes Tuani, Margarete Poleto Dalla Costa, André Arizelo e outros, indicação número 748/2017. De autoria do vereador André Arizelo, indicação número 749 e 750. De indicação dos vereadores Margarete Poleto Dalla Costa e André Arizelo, indicação número 752/2017. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Edno Gonçalves, pedido de informação número 102/2017. De autoria do vereador Leonir Schimmelfenning, indicação número 739/2017. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação número 740 e 741/2017. De autoria do vereador Cosmar Zagonel, indicação número 743, 744 e 745/2017. De autoria do vereador Clayton Casagrande, indicação número 746 e 747/2017. De autoria dos vereadores Cosmar Zagonel, Evandro Pegoraro, Marilane Famedes Tuani, Margarete Poleto Dalla Costa, André Arizelo e outros, indicação número 748/2017. De autoria do vereador André Arizelo, indicação número 749, 750, 751/2017. De autoria dos vereadores Margarete Poleto Dalla Costa e André Arizelo, indicação número 752/2017. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade dos votos. Pequeno expediente. Usou a tribuna para pronunciamento o vereador Evandro Pegoraro, o vereador André Arizelo, o vereador Clayton Casagrande, o vereador Leonir Schimmelfenning, o vereador Cosmar Zagonel. Ordem do dia. Não houve matéria. Grande expediente. Não houve pronunciamento. Ninguém mais desejando se pronunciar, esgotada a pauta, o presidente declarou encerrada a presente reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 4 de julho, no mesmo local e horário. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Está em deliberação a ata da reunião anterior. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada por unanimidade.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria de expediente, das correspondências, dos projetos e proposições recebidas. Correspondência recebida da União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia, o MANC. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, a União Municipal da Associação de Moradores de Concórdia, o MANC, vem, através de seu presidente Jânio de Oliveira, expor algumas considerações a respeito da unidade de pronto atendimento UPA 24 horas. Correspondência assinada por Jânio de Oliveira, presidente da UMANC. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2017, de autoria do Poder Executivo, regime de tramitação ordinário. Altera os dispositivos do artigo 62 da Lei Complementar número 185, de 11 de maio de 2001, e alterações, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano. Parecer da Comissão de Economia, favorável. Parecer da Comissão de Urbanização, favorável. Parecer da Comissão de Constituição, pela constitucionalidade. Projeto de Lei número 46, de 2017, da autoria do Poder Executivo, regime de tramitação ordinário. Autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Economia, favorável. Proposições recebidas. De autoria do vereador Edno Gonçalves, pedido de informação número 103 de 2017. Solicita informações sobre as obras do CEMEI do Freilenci e da Escola Bussolaro. Autoria Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa e André Arizelo. Pedido informação número 104 de 2017. Solicita informações referentes a servidores ocupantes de cargo em comissão do Poder Executivo e fundações, que estejam desempenhando as funções de motorista de veículos pesados e operador de equipamentos. Em caso de existirem servidores exercendo as funções supracitadas, solicitam relação contendo o nome, cargo de nomeação, data de nomeação e secretaria de lotação do referido servidor. Autoria, Clayton Casagrande, requerimento número 89 de 2017. Requer um envio de ofício convidando o presidente da JCI Concórdia, Francine Grandene e Rafaela Costa, para que compareçam a esta Casa Legislativa a fim de explanar e apresentar os representantes da JCI Concórdia para a etapa final do Oratória nas Escolas 2017. Autoria, Jaderson Miguel Prudente, requerimento número 90 de 2017. Requer um envio de ofício ao senhor Vicilar Preto, superintendente regional do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes de Santa Catarina, para que seja elaborado um projeto de iluminação ao trevo de acesso à linha Pinhal, rodovia BR 153, quilômetro 95. Autoria, Edno Gonçalves, requerimento número 91 de 2017. Requer cópia do resultado oficial do Censo Popular de Animais do município de Concórdia, realizado pelo Poder Executivo. Autoria, Leonir Schimmelfenning, indicação número 753 de 2017. Sugere que seja feita uma escadaria em uma travessa entre a Rua Canadá, proximidades da casa número 169, com a Rua Espanha, nas proximidades da casa número 320. Autoria, Clayton Casagrande, indicação número 759 de 2017. Sugere a instalação de um totem eletrônico na Rua do Comércio, cruzamento com a Rua Getúlio Vargas. Indicação número 755 de 2017. Sugere que a Secretaria de Urbanismo e Obras encaminhe ao senhor Hélio Ros de Godoy, superintendente regional do DEINFRA, a solicitação de parecer técnico para a regularização do acesso à SC 283 através da Rua Brasília, bairro dos Estados. Autoria, Marilane Fiametti Stuani. Indicação número 756 de 2017. Sugere que sejam feitas a limpeza e a manutenção do acostamento e sarjeta do trevo de linha São Paulo até a comunidade. Autoria, Jaderson Miguel Prudente. Indicação número 757 de 2017. Sugere que sejam instalados aparelhos de ginástica ao ar livre no bairro Nossa Senhora da Salete. Autoria, Edno Gonçalves, indicação número 758 de 2017. Sugere que a administração municipal faça o recapeamento asfáltico
de um buraco na rua Nossa Senhora de Lourdes, em frente à sorveteria Cremex. Autoria: Closmar Zagonel. Indicação número 759/2017. Sugere que sejam disponibilizados banheiros para os usuários e se executem melhorias no terminal urbano de Concórdia. Indicação número 760/2017. Sugere que a Defesa Civil faça uma vistoria na rua Anita Garibaldi, acesso ao bairro Vista Alegre. Autoria: Evandro Pegoraro, Margarete Poleta do Lacosta e André Lizelo. Sugere adequar a legislação tributária municipal para que permita ao município arrecadar o imposto sobre serviços, ISS, das operações de cartão de crédito e débito, leasing e planos de saúde quando for prestados no município. Indicação número 762/2017. Sugere que seja regularizada a entrega dos materiais de consumo médico no posto de saúde localizado no bairro Vila Jacob Azus. Autoria: André Lizelo. Indicação número 763/2017. Sugere que seja realizada melhorias na rua Leandro Mário Dalla Costa, localizada no bairro Imigrantes. Indicação número 764/2017. Sugere que sejam realizadas melhorias na rua Santo Cadore, localizada no bairro Sintrial. Indicação número 765/2017. Sugere que sejam realizadas melhorias na rua Inéas Pereira da Silva, localizado no bairro Sintrial. Passamos para a deliberação das proposições. Pedido de informação número 103/2017, requerimento número 91/2017 e a indicação número 758/2017, da autoria do vereador Edno Gonçalves. Estão para discussão o pedido de informação 103/2017, bem como o requerimento 91/2017 e a indicação 758/2017, de autoria do vereador Edno Gonçalves. Não havendo nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco as proposições em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O pedido de informação 103/2017 e o requerimento 91/2017, bem como a indicação 758/2017, de autoria do vereador Edno Gonçalves, estão aprovadas por unanimidade. Pedido de informação número 104/2017, indicação número 761 e 762/2017, da autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleta Dalla Costa e André Lizelo. Estão para discussão as seguintes proposições: pedido de informação 104/2017, indicação 761/2017 e indicação 762/2017, de autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleta Dalla Costa e André Lizelo. Com a palavra, o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, também cumprimentar aqui o Betinho, o ex-vereador Rui Mari, assessor do deputado federal Pedro Tuzai, servidor público William, Tyson, presidente dos sindicatos públicos, o Rudimar Vitor, que estava aqui falando sobre o trânsito, dia do trânsito todo, todos os assessores que nos acompanham, os suplentes de vereadores Vinícius Mussolini e Zanella, que também estiveram nessa casa até o mês passado, os internautas e todos que nos prestigiam. Mas essa indicação, ela é importante no ponto de vista, já foram feitos alguns debates na questão do ISS, e na qual a nossa bancada vem fazer essa indicação para que se atualize ou se faça ajuste necessário na legislação municipal, se caso for, para que, na verdade, essa questão do ISS, no ponto de vista mesmo da justiça tributária, agora se fez justiça. Porque o que acontecia? O ISS das transações, quando você vai fazer uma compra com cartão de crédito num local,
era recolhido, esse ISS não ficava no município de Concórdia, ia lá para a empresa lá no município de São Paulo, por exemplo, né, de uma operadora do leasing também, que faria uma transação aqui, iria lá para, ou de uma prestadora de serviço na área da saúde, por exemplo, plano de saúde que não é daqui, então esse tributo não ficava em nosso município. E aí, e também aqui conversando com o Rui Mar, que é assessor do Pedro Cusai, e aqui fazer uma referência a todos os deputados que lutaram para isso, mas falo do deputado Pedro Cusai, porque sempre nos nossos encontros, nos nossos debates, colocava essa questão. Por mais de 13 anos no Congresso Nacional ficou essa disputa, essa luta, aprovado pela Câmara, depois o Senado mexeu, voltou para a Câmara de novo, até que aprovou. Aí o presidente vetou, né, essa questão, o presidente Temer vetou, voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto. Derrubou o veto e deixou, né, que tinha aprovado para que se distribua de forma igual aos municípios onde realmente se tem essas operações. Então, no ponto de vista, aquilo que eu falei no início, da justiça tributária, você faz justiça mesmo, que acontece a compra da loja A, B ou C aqui em Concórdia, né, como acontece lá em Ceará, acontece lá em Chapecó, enfim, e recolhia-se esse imposto lá em outro local. Levantamentos aqui, né, também o William sempre bem atento, nos ajudando, e do deputado Pedro também, em cima da questão do PIB, é uma estimativa, Concórdia poderá receber, a partir do ano que vem, 2.330.000 a mais por ano. Então, esse é um bom recurso, né, para fazer muitas ações, não só a Concórdia, como aqui o Alto Uruguai todo vai ser quase 4 milhões que irá receber por ano a mais. Os demais municípios também, Ceará, enfim, Arabutã e assim por diante. Então, daquilo que puder fazer essa questão da atualização da legislação para que possamos também estar em dia quando que isso começar a acontecer, entrar esse recurso, é importante, né? E também aqui eu gostaria de sugerir aqui a casa que se mandasse, então, como a gente sabe que o nosso deputado Pedro Cusai foi um lutador, né? Também um expediente, a correspondência, agradecendo pelo empenho também em cima dessa questão, que ele sempre foi um lutador dos 13 anos, né, que isso está na casa, lá na Câmara dos Deputados, e realmente considero que quem vai ganhar é os municípios e a população, né? O Betinho aqui na Mal, que também sabe o quanto é importante esses recursos aqui, movimenta a economia, vai se fazer novos negócios, novas obras, enfim, eu acho que se deu um passo importante. Temos que falar aqui das coisas boas também, essa é uma notícia boa. Entre tantas ruins que tem por aí, essa é uma notícia boa e tem um horizonte bacana para o ano que vem e os demais anos. É isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuam em discussão o pedido de informação 104/2017, a indicação 761/2017 e 762/2017. E não havendo mais nenhum vereador queira se pronunciar, coloco as mesmas em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. As proposições referidas, de autoria dos vereadores Evandro Pegorar, Margarete Polito Dalla Costa e André Arizelo, estão aprovadas por unanimidade. Requerimento número 89/2017, as indicações número 754 e 755, de autoria do vereador Clayton Casagrande. Estão para discussão o requerimento 89/2017, a indicação 754/2017 e 755/2017, todos de autoria do vereador Clayton Casagrande. Com a palavra o vereador Clayton Casagrande. Senhor presidente, demais vereadoras, suplente Mocelin, que se encontra aqui, nos prestigiando, o Tyson, os vereadores Corteganha, diretor de trânsito, Rudimar Vito e Miro Todo, enfim, aos assessores, todos que nos acompanham também de forma online. Com relação ao requerimento 89, citei ontem aí, que é para ceder um espaço aqui aos finalistas da atividade da JCI, que realizou nas escolas com relação à questão da oratória. Indicação 754, numa conversa aí há um
pouquinho mais de 30 dias, né? Num dia, num evento aqui que estava interditado a rua coberta, o diretor de trânsito disse que nós precisamos colocar um painel eletrônico lá próximo ao Banco Bradesco, para orientar os motoristas quando há interdição da rua coberta. Para quê? Para que ele não venha até próximo aqui ao cruzamento da rua Doutor Maruri e ali haja uma maior confusão no trânsito, que aí ele deixou de optar pegar a esquerda ou a direita ainda na Getúlio Vargas, optar por seguir a direita aqui na Talípio Magarinos, ou seguir em direção à própria Anita Garibaldi ou a Antônio Bruneto. Então aqui fica uma indicação, um termo mais técnico é um totem eletrônico. A exemplo, está ilustrando aqui a sugestão, é exemplo dos relógios que tem aí em alguns locais, que pode ser utilizado aqui por alguma empresa, né, utilizar o espaço comercial, e aí poderia se fazer uma parceria com a prefeitura para evitar investimentos, né, que se desse um espaço, então o dia e os horários que a rua coberta está interditada, tivesse essa orientação lá aos motoristas, bem como poderia se utilizar aí a respeito de algumas informações, algumas campanhas, algo que é de interesse da administração para a comunidade. Então fica essa sugestão, e foi a ideia do Rudimar Vito aí com relação à implantação. Uma sugestão. Com relação à indicação 755, seguindo pela senador Atílio Fontana, direção a Ceará, e quase em frente a um posto de combustível lá mais no alto, logo após a entrada do contorno norte, tem um acesso do alto, lá do topo do Bairro dos Estados, e ele não está assim bem regulamentado. Esse bem não existe bem regulamentado, ele não está regulamentado, que é devido ao acesso à SCC. E aí é uma questão de entendimento junto ao DEINFRA, né, juntamente com a questão da administração através do setor de urbanismo, a regularizar. E isso é bem oportuno lá para os moradores que querem fazer algumas melhorias no local, e há esse impasse de entendimento por ser uma área de jurisdição então do DEINFRA, por ser o acesso a uma SCC. Então qual é a sugestão? Nos mapas, nos registros lá que pertencem a esse loteamento, existe essa previsão de fazer o acesso à SCC. Então que a administração encaminhe essa documentação para o DEINFRA fazer essa análise, inclusive sugestão é que se envie um croquis, inclusive em anexo, para facilitar e orientar lá o engenheiro responsável lá de Chapecó, fazer análise. A gente gostaria de estar sugerindo então que seja atendida essa reivindicação de forma legal. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continuam em discussão a indicação 755, 754/2017 e o requerimento 89/2017, de autoria do vereador Clayton Casagrande. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloco-as em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. As proposições referidas estão aprovadas por unanimidade. Requerimento número 90/2017 e a indicação número 757/2017, da autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Estão para discussão o requerimento 90/2017 e a indicação 757/2017, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Não havendo nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco-as em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento 90/2017 e a indicação 757/2017, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, estão aprovados por unanimidade. Indicação número 753/2017, da autoria do vereador Leonir Schimmelpfennig. Está para discussão a indicação 753/2017, de autoria do vereador Leonir Schimmelpfennig. Não havendo nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão.
A indicação 753/2017, de autoria do vereador Leonir Schimmelpfennig, está aprovada por unanimidade. Indicação número 756/2017, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Está para discussão a indicação 756/2017, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra, a vereadora Marilane. Quero cumprimentar o presidente, vereadores, vereadora, imprensa, assessores. Cumprimentar aqui em especial o Miro e o Vitor, né, que sempre nos acompanham. O Tyson, presidente do sindicato. Cumprimentar o William, também servidor público. Quero cumprimentar o Ruimar, né? O Mocelin, que saiu agora já. Foi, não tem problema, estava aí, sinta-se cumprimentado. Eu faço esse pedido para que se faça uma limpeza na sarjeta ali de linha São Paulo, a pedido dos moradores. O que acontece ali? Há muito tempo foi feita uma obra da Casan, né? Acho que foi para passar a tubulação, e essa obra obstruiu a sarjeta. O que acontece? Quando chove, enche de água e escorre para o outro lado. Tem moradores ali que até tentam deixar a sarjeta limpa, mas não conseguem porque o trecho é muito grande. Então, eu sugiro também que se faça uma limpeza no acostamento. Tá? Então, está causando problema a alguns moradores. Era isso, senhores. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão a indicação 756/2017, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra o vereador André Rizelo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, gostaria de cumprimentar a imprensa, internautas, funcionários da casa, servidores do Executivo Municipal, presidente do sindicato Tyson aqui presente, ex-vereador, suplente de vereador Rui Mário Corteganha, William, servidor do Executivo, enfim, todos aqueles que nos acompanham. Com relação à indicação 756 da vereadora Marilane, se tratando da limpeza das sarjetas, uma obra realizada pela Casan, uma obra muito importante aqui para o município de Concórdia, onde vai melhorar a questão do abastecimento de água aqui para a população concordiense, mas a comunidade de linha São Paulo, com essa obra, acabou perdendo algumas coisas. Por exemplo, o passeio público que existia naquele espaço que compreende do contorno viário norte até o centro comunitário da comunidade. Lugares, ficou montes de entulho, a recuperação do asfalto, infelizmente, tem alguns locais que ficou precária, só quem transita por lá sabe. Enfim, não foi apresentado nenhuma solução ainda para esse problema. Então, é um problema que ficou lá para os moradores estão com diversos problemas, até alguns relatam, quando tem chuvas fortes, acaba entrando água em suas residências, enfim, precisa ser dado uma atenção para aquele espaço, através, talvez, uma parceria entre o governo municipal, a Casan, enfim, para recuperar aquele passeio público para melhorar essa situação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão a indicação 756/2017, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Como não há nem mais um vereador que queira se pronunciar, coloco-a em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação referida da autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani está aprovada por unanimidade. Indicação número 759 e 760, 2017, de autoria do vereador Closmar Zagonel. Estão para discussão as indicações 759/2017 e 760/2017, de autoria do vereador Closmar Zagonel.
Com a palavra o vereador Closmar Zagonel. Senhor presidente, senhores vereadores, de imprensa, funcionários desta casa, senhores diretores de trânsito, que fiz umas explanações para nós aí. Senhoras e senhores, eu quero só dar primeiro sobre uma indicação para que a Defesa Civil faça uma vistoria, um laudo, como solicitei ontem no muro do cemitério que está pendido. Agora o muro do Vista Alegre, também recebi alguns moradores no dia de hoje, que existem algumas partes dele, aquele muro alto de pedra que está meio que embarrigando, cedendo um pouco. Então, daqui um pouco uma vistoria, uma análise, eu acho que é importante, até para ver se ele corre algum perigo. Então, coisa simples, é bom a gente registrar e dar uma olhada antes que aconteça alguma coisa. Porque o nosso objetivo aqui é atender o cidadão, mandar fazer, olhar, aí a prefeitura faz, e quem tem que dar um laudo técnico ou dizer se corre perigo ou não é os técnicos e as pessoas responsáveis. A mesma coisa das lombadas, a gente pede aqui, recebe o morador, agora quem tem que dizer que não vai fazer ou vai fazer, executar ou não, isso é a comissão de trânsito da prefeitura e os técnicos do município, não é a Câmara de Vereadores. Nós temos que fazer o encaminhamento. E com relação aos banheiros da praça, quero só do terminal, dar mais uma sequência até para a repercussão do assunto. E realmente é uma coisa simples, mas olha, volto a afirmar, de extrema importância, até porque hoje eu fui lá dar mais uma visitada e essa questão toda, e a coisa que diz uma senhora, seu Zagonel, a coisa se complicou mais ainda, o senhor não sabe, mas aqui tem banheiro só para os funcionários, não tem para os usuários. Isso é um absurdo, na verdade. Existe um banheiro lá, mas só o funcionário que usa. Então, e para dizer que isso não tem nada a ver com abrigo de ônibus, lá é denominado, pode entrar na internet, como terminal urbano. Além de existir lá funcionários de trabalho, venda de passagem, venda de bilhete, o tamanho se fosse ser um abrigo, nem em São Paulo não tem um abrigo de ônibus desse tamanho, né? Então isso é um terminal, onde os ônibus ficam parados até chegar o horário para ir para frente, e nos horários de pico chega até 600, 700 pessoas nesse local. Então, volto a dizer, o que eu não sei o que estou falando, o que estou pedindo é os usuários do transporte urbano. Hoje veio duas senhoras do Felenci também, olha, eu vi uma questão dos banheiros, isso é justo, precisamos de dificuldade dos idosos, dos cadeirantes, das pessoas. Então acho que, como falei ontem com o doutor Caetano, acho que é um assunto que a prefeitura, que não vende agora, vamos ser bem justos, vem lá de trás. Esse problema, desde quando foi retirada aquela cerca e roda, foi retirado os banheiros. Até hoje, na verdade, não consigo entender o porquê foi feito isso, né? Então, esse argumento de usar os banheiros da praça, isso não procede, isso não tem nem fundamento. Até porque quando chove, é um Deus acuda. Então, não tem explicação, né? Então, está difícil explicar para os usuários. Então, volto a reforçar esse pedido agora, através dessa indicação que peço a aprovação de todos, e tenho certeza que numa conversa que teve ontem com o doutor Fabiano Caetano, acho que agora esses banheiros vão realmente ser executados. Obrigado, vereador. Continuam em discussão as indicações 759 e 760, 2017, de autoria do vereador Closmar Zagonel. Com a palavra o vereador Jaderson Miguel Prudente. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, assistência, internautas, cumprimentar o Miro, também o Vitor, pelas explanações aqui nesta casa. Cumprimentar também o senhor vereador Rui Mares Corteganha, o Betinho, assessores, demais pessoas aqui, também o Tyson. Mas vim aqui apoiar você, vereador. Muito importante essa indicação dos banheiros aí no terminal urbano. Sabemos, só quem está lá no momento, um cadeirante, uma pessoa idosa, a dificuldade que tem de quando chove ir até a praça, e eu apoio, tenho o meu apoio. Também fiz uma indicação pedindo bebedouro de água lá, que também não tem, muitas pessoas não têm como estar comprando água, e também eu tenho certeza que se puderem encaminhar junto essa indicação para colocar também o bebedouro de água. Mas parabéns, vereador, e o povo precisa, e Concórdia só cresce com isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra a vereadora Margarete Poleto Dalla Costa. Senhor presidente, vereadores, vereadora, a imprensa, cumprimentar os assessores,
Cumprimentar também o Betinho, que hoje mudou de lugar, o ex-vereador, o suplente de vereador Ruimar, as demais pessoas que nos assistem, Miro todo também, meus cumprimentos. E também agradecer ao bombeiro, ao diretor de trânsito, Rudy, pelas suas colocações. Obrigada. Hoje a gente já tem uma outra visão e vamos estudar as leis do trânsito também, então, das modificações para dar as respostas para as pessoas que nos procuram, que são muitas, né? Mas eu também quero apoiar essa indicação do vereador Zagonel. Eu acho que é de extrema importância e não é tão difícil de ser resolvida, né, Miro? Se lá já existe um banheiro, daria para ampliar esse banheiro. Porque no primeiro momento a gente já pensou na outra gestão em mudar, em transferir esse terminal para outro local, né? Não sei se ainda está de pé essa ideia ou ele vai permanecer por muito tempo aí. Mas, enfim, eu acho de extrema necessidade esse banheiro em função de que as pessoas que transitam na praça, se vocês pararem hoje na praça, tem mais de 300 pessoas por dia que usam o banheiro da praça. O Miro está aí, é a prova disso, né, Miro? Então, a demanda é muito grande e a necessidade mesmo de se pensar nesses banheiros do terminal. Sou a favor dessa indicação. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua livre a palavra para a discussão das indicações 759 e 760. Não havendo mais nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco as proposições em votação. Os vereadores que sejam favoráveis permaneçam como estão. A indicação 759/2017, bem como a indicação 760/2017, de autoria do vereador Closmar Zagonel, estão aprovadas por unanimidade. Indicação número 763, 764 e 765, 2017, da autoria do vereador André Rizelo. Estão para discussão as seguintes proposições: indicação 763, 2017, 764, 2017 e 765, 2017, todas de autoria do vereador André Rizelo. Com a palavra, o vereador Clayton Casagrande. Senhor presidente, só aqui para prestar satisfação aqui com relação à indicação 764 e 765, que são melhorias no Sintrial. A equipe de urbanismo, até essa informação tinha ontem ainda, pelo diretor Tafarel, a equipe está realizando melhorias desde a data de ontem e nos próximos dias, então vai seguir direção lá ao Poente do Sol, aquela região lá, vai estar dando atendimento naquela região, fazendo as melhorias então. E já vai chegar no Arvoredo aí, que está precisando também, que foi a indicação ontem em alguns dias. Obrigado, vereador. Não havendo nem mais um vereador que queira se pronunciar, coloco as proposições em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. As indicações 763, 764 e 765, 2017, de autoria do vereador André Rizelo, estão aprovadas por unanimidade. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador André Rizelo. Senhor presidente, pessoas já cumprimentadas. Senhor presidente, o assunto que me traz agora, nesse momento, à tribuna, é com relação a uma entrevista concedida pelo superintendente da Fundação Municipal de Esportes na última semana, tendo em vista que já levantei alguns problemas que vêm acontecendo na área do esporte aqui no município de Concórdia, sendo que estou vereador, mas defenderei o esporte por toda a minha vida, tanto que sou professor de educação física formado, então tenho envolvimento muito grande na área do esporte aqui do município, a qual eu quero também colocar aqui que não concordo com algumas colocações do superintendente,
acredito que ele, enquanto candidato a vereador, também deveria saber a função do vereador, qual é. É fiscalizar, aprovar projetos, criar projetos, representar o povo. Não estou aqui querendo me promover ao falar que não existe mais escolinha nos bairros ou no interior. Ou existe? Um ponto positivo da entrevista do superintendente foi que a partir do segundo semestre será regularizado a situação das escolinhas em alguns bairros. Que bom, que bom. Agora, o superintendente da Fundação Municipal de Esportes já foi superintendente no mandato do prefeito Girardi Santier, ocupou funções dentro da Fundação Municipal de Esporte durante muitos anos, então ele tem o conhecimento sim daquele setor. Então, não estou querendo me promover ao falar que não tem escolinha nos bairros. Se vim aqui até essa tribuna e coloquei a situação, se dei entrevista nas rádios falando da situação, é porque fui procurado por pais relatando a situação. Nós, vereadores aqui, muitas vezes nos preocupamos com relação ao esporte, com relação também à criminalidade, ao consumo de drogas. O que melhor do que o esporte para tirar as crianças dessas situações? Devemos incentivar o esporte. Trago aqui junto comigo o plano de governo, o qual está bem claro aqui que será dado continuidade às escolinhas. Acredito que é um projeto que deu certo aqui no município de Concórdia, independente da administração que estiver, no poder deverá dar continuidade sempre sim. Investir no esporte, investir mais no handebol, que é referência aqui no município de Concórdia, investir mais no futebol de campo. Temos aqui o presidente aqui, irmão do vereador Gusato, que sempre defendeu o esporte e defende o esporte aqui. Investir no futsal, no atletismo, no xadrez, enfim, em todas as modalidades. Agora, não estou querendo me promover e vou defender o esporte por toda a minha vida aqui no município de Concórdia, onde quer que eu esteja. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, pessoas já cumprimentadas, mas gostaria também aqui de reforçar aqui as palavras ditas pelo André, sobre a questão do esporte. Nós também frequentemente somos procurados, André, essa questão das escolinhas nos bairros. Hoje só tem um polo, é só na Cerçadia. Nós tínhamos antes em vários bairros da cidade, as escolinhas. E é uma política pública importante, onde você acaba... Enfim, todo mundo sabe a função, primeiro para a convivência, o esporte entre os próprios colegas, e depois também a questão de você estar promovendo a inclusão. O esporte é uma ferramenta importante, Clayton, nessa questão também, como você citou aqui, da questão das drogas, está longe, enfim. Então, acredito que nas escolinhas, aqui também é um assunto que frequentemente as pessoas nos questionam. E também tenho feito cobranças ao nosso superintendente, no início do ano ainda, passei algumas mensagens, liguei, conversei, me colocou que ia ser reformulada a questão do esporte, mas até então está dessa forma, só tem o polo na Cerçadia. Com relação às demais modalidades também houve redução de valores, pega handebol, pega outras modalidades, o próprio futsal, sabemos que houve redução, todas as modalidades e assim por diante. Então, as reclamações são muito grandes, realmente. Aí pega o Interbairros também, que nós estivemos aqui conversando, fizemos indicações aqui junto para... Eu imaginava que nessa questão também poderia haver uma direção, uma mudança. Não houve também. O Interbairros só jogos de mesa, não terá pagamento da arbitragem, que é um retrocesso do ponto de vista... O William foi da UMANC várias vezes, eu também fiz parte da UMANC em algumas oportunidades. Então, só para reforçar aqui que o esporte, como saúde, educação, mas deve ser uma prioridade
de qualquer governo, para que possamos também elevar a autoestima do povo e, de certa forma, ele é uma política de inclusão e também uma política de participação social. Você se envolve, assiste, o intervalo você vai assistir o teu filho, fazer lá a atividade que ele pratica, seja no futebol, seja, enfim, uma modalidade que ele pratique, seja no xadrez. Então nós estamos aqui também reforçando aqui sua fala, André, e você é um militante, uma pessoa que batalha a questão do esporte, e o vereador tem essa função sim, o vereador tem que ser propositivo, tem que estar ativo, tem que estar vigilante. Essa é a nossa função. Parabéns pela sua atuação e pelas suas colocações. Muito obrigado. Pois não, vereador? Com a palavra o vereador Clayton Casagrande. Senhor presidente, eu só quero fazer um esclarecimento aqui. Ontem eu tinha passado algumas informações sobre o sistema cooperativismo, que no sábado foi um dia alusivo, o Dia Internacional do Cooperativismo, e eu havia passado aqui então 12 cooperativas aqui, mas elas estão filiadas ao sistema estadual, faltou essa complementação. E segundo os dados então da administração municipal, hoje nós temos aqui no município pelo menos 28 cooperativas, né? Então podemos observar a importância que ela exerce dentro do nosso município, enfim, da região. E distribuídas então em pelo menos 25 unidades, que são, tem por exemplo alguma do sistema bancário, às vezes ela tem 2, 3 ou mais, ou no ramo agropecuário também elas têm 2, 3 ou mais unidades, como a de transportes, né? Tem uma mesma que tem 2 ou mais pontos. Então só para ilustrar aqui e passar a informação adequada e acredito que bem oportuna. Era isso, senhor presidente. Pois não, vereador, apenas complementando então suas informações, se assim me permite, nós temos 2 órgãos que são órgãos de auditoria das cooperativas, um órgão estadual e o federal, que é o SESC, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, e temos a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, nem todas as cooperativas estão filiadas a esses órgãos, por isso, então, Vossa Excelência trouxe apenas as que estão filiadas ao órgão da OSESC, nesse caso, na sua informação de ontem. Mas é muito importante as suas colocações, porque, de fato, temos um grande número de organizações cooperativas no nosso município, nas mais diversas áreas de atuação. Com a palavra, o vereador Clayton, Fabiano Caetano. Iria dizer Caetano. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, vereadoras, servidores do executivo desta casa, assessores, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Rude, que nos antecedeu com explicações importantes, mas venho para fazer algumas explicações sobre a fala do vereador André. Ninguém é contra, da mesma forma, e todo mundo sabe da importância do esporte, assim como auxiliar na educação, assim como mantenedor de bons costumes e boas práticas. Eu mesmo já fui, enquanto jovem e adolescente, frequentador de escolinha, né? Participei da escola de voleibol da Cerçadia, mas apenas para registrar que o nosso plano de governo, ele traz a seguinte informação, mais exata: reestruturar e reorganizar o esporte de rendimento, bem como o trabalho de base e escolinhas esportivas. Ou seja, nós estamos passando, André, por esse processo de reorganização. Eu entendo a vossa preocupação, eu sei da sua cobrança, compartilho com ela, mas apenas para deixar tranquilo e que essa informação chegue, que de fato nós estamos fazendo essa reorganização, e isso já foi possível visualizar até com relação às outras entidades esportivas que estão recebendo apoio, que vão continuar recebendo apoio, equipes que não receberam nenhum valor, ou um valor menor nos anos passados. Esse ano está se buscando uma divisão, não diria uma divisão justa, igualitária, mas dentro do que é possível, dentro do previsto de maneira orçamentária, está sim se fazendo essa reorganização. E equipes, até temos que ser justo, equipes que não ganhavam nada,
Estamos passando a dar incentivo justamente para a parte final do que eu acabei de ler, valorizando o atleta da casa. Então essa vai ser a grande chave da fala do esporte, enquanto cumprimento do plano de governo, enquanto ações da Fundação Municipal de Esportes. Mas entendo a sua preocupação, não é nenhuma questão de vir aqui pedir calma e paciência, mas tenha certeza, ao final dessa reestruturação, nós iremos aplaudir o que as escolinhas e o que o esporte aqui de Concórdia irá fazer por essas nossas crianças e esses nossos jovens. Muito obrigado. Pois não, vereador, continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Edno Gonçalves. Senhor presidente, demais colegas vereadores, gostaria aqui também saudar o Tyson, o Gusato, presidente do futebol, em nome dele saudar todos aqui presentes. Mas a minha vinda à tribuna é referente à indicação 764 do vereador André Rizelo, na qual André eu também já tinha feito, lá do bairro Centrial, da rua Santo Cadore, só para informar, para deixar ciente aqui, Casa Grande, não foi feito, pode ser que vai ser feito no decorrer dessa semana. Mas agora eu tive conversando com um filiado do meu partido que mora na rua, ele me colocou a situação lá que não foi feito ainda e que inclusive nem caminhonete traçada não sobe lá. A dificuldade está imensa lá do cidadão. Inclusive estava me relatando aí que ficou um carro atravessado lá porque aquela rua lá o André conhece, é uma clive grande, então a dificuldade é grande. Inclusive a assessora do vereador Zanella mora ali perto, também conhece a situação. Mas só para deixar claro, esperamos que realmente no decorrer da semana aí se inicie as melhorias lá que realmente é preciso. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Closmar Zagonel. Senhor presidente, senhoras e senhores, pessoas nominadas, eu quero ser bem rápido. Só para contribuir nessa questão das escolinhas, eu compartilho com o André, com o doutor Fabiano também, com todos. Ouvi a entrevista do Gil, acho que uma boa parte ele foi meio que infeliz, mas uma coisa boa na entrevista foi que no segundo semestre, que no caso começou já, né? Estamos no segundo semestre. A coisa vai começar a abrir mais alguns polos nos bairros e algumas comunidades do interior e tal, isso disse na entrevista. Então, compartilho porque recebo muitas crianças, isso é uma lógica lá no meu bairro, onde a gente vai pedindo, solicitando da necessidade, principalmente das modalidades coletivas, que é a futsal, futebol de campo, nos bairros, principalmente nas comunidades do interior. Então acho que se realmente tem que avançar, acredito que vai avançar e esperamos que isso realmente aconteça. Mas também só quero registrar rapidinho aqui, eu acho que o próprio Gil, o superintendente, essa questão do Estado Municipal, acho que nesse caso a Fundação pecou, errou aí, deixar chegar nesse ponto, devia ter feito no mínimo uma nota oficial para esclarecer a sociedade realmente o que aconteceu, porque para não ficar esse disque aí, que o clube vai ter que jogar fora e aí as mídias explorando o assunto, com toda razão, informando a comunidade, então acho que faltou uma declaração oficial da Fundação Municipal de Esportes, esclarecendo realmente o que aconteceu, por que não tem um lado, por que não foi liberado, isso certamente vai gerar uma dificuldade para o próprio clube, um certo gasto financeiro para o torcedor, sim, uma imagem até ruim para a cidade, né? Que jogar na cidade de Erechim, fora daqui, tá? Então a gente, não estou aqui criticando, mas esperamos que a partir de agora, no ano que vem, isso não venha acontecer, a gente se programa e se planeja com antecedência para a gente não sair na mídia com essas notícias, que não é nada boa para a Concórdia, porque já vi aquela notícia do CEMEIS aí, que também vem lá de trás, sem laudo, sem alvará da escola, agora o estádio interditado, então isso acaba criando uma imagem muito negativa para a nossa cidade. Então espero que isso realmente não venha mais acontecer. Obrigado, vereador. Não temos mais nenhum orador para o pequeno expediente. Desta forma passamos para a ordem do dia. Ordem do dia.
Veto total número 1 ao projeto de lei número 31/2017, denomina Via Pública do Loteamento Vila Militar. Motivo: contrário ao interesse popular. Parecer da Comissão Especial de Veto total pela manutenção do veto. Está em discussão única o veto total ao projeto de lei 31/2017 de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está, portanto, aprovado por sua unanimidade o veto ao projeto de lei 31/2017. Veto total número 2 ao projeto de lei número 25/2017. Denomina Via Pública do Loteamento Vila Militar. Motivo: contrário ao interesse popular. Parecer da Comissão Especial de Veto pela manutenção do veto. Está em discussão e votação única o veto total número 2/2017 de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O veto total número 2/2017 da autoria do Poder Executivo está aprovado por unanimidade. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Anderson Gusato. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que nos acompanham nessa noite do plenário. Cumprimento aqui o Rudimar Vitor pela bela explanação e o conhecimento que nos trouxe em relação a algumas regras do nosso trânsito, todos os funcionários, assessores. Quero cumprimentar também meu irmão que deu uma saída, mas logo retorna, que é presidente do Concórdia Atlético Clube. E todos aqueles que nos assistem por intermédio do site da Câmara de Vereadores. Mas o vereador Zagonel tocou num assunto aqui que também é de interesse meu, não só como vereador, mas como conselheiro do clube, ex-diretor, até pelas funções que hoje exerço no setor público, tive que me afastar, mas me afastar naquilo que se falamos aqui no papel, mas não deixei de estar atuante no clube. Em relação a todo o comentário que deu sobre nós perdemos o mando de campo e não podemos estrear na Segundona Catarinense contra o Operário de Mafra nessa próxima quinta-feira e tendo que transferir o jogo para Erechim, até porque a equipe da Chapecoense não liberou o estádio, até porque o estádio está passando por um processo no gramado, e eles têm jogo durante a semana pela Copa Sul-Americana e entenderam que não é viável liberar o estádio para 2 jogos numa mesma semana. E veio então à tona essas informações à mídia. Eu quero dizer algo aqui para vocês. Erros aconteceram. Aconteceram erros que não deveriam ter acontecido. Talvez houve-se um interesse, mas um pouco tardio, que assim como é citado aqui, quem paga por isso é o clube e também os torcedores. É muito triste isso, lamentável. Confesso que são dias que nós estamos correndo atrás disso, buscando todas as alternativas possíveis. Eu, pessoalmente, fui à Federação Catarinense levar toda a documentação que nós tínhamos em mãos ainda na sexta-feira, buscando de todas as formas trazer o jogo para a Concórdia com portões fechados, mas não deu para fazer isso. Agora estamos atrás, junto com o Gil, que realmente aqui eu quero dizer que está correndo atrás agora, assim, se esforçando muito para nós legalizar o estádio para ter o segundo jogo em casa contra a equipe do Camboriú. Mas, senhor presidente, vereadores, o que eu quero aqui dizer também, que de certa forma me deixa chateado como vereador, é o interesse que esses certos assuntos trazem em momentos oportunos. Porque eu falo aqui com autoridade daquilo que eu quero aqui falar. Eu quero até pedir, até o vereador Zagonel, sabe a consideração e o respeito que tenho por ele.
está muito à frente de mim no setor público, com vários mandatos de conhecimento e experiência, mas até se manifestou, e tenho aqui a matéria que está hoje vinculada no site da Rádio Rural, quanto à preocupação com o Concórdia Atlético Clube. Muito importante essa preocupação, mas eu quero aqui até perguntar e trazer até o conhecimento se todos aqui sabem o que o Concórdia tem feito durante esse ano. Que os trabalhos iniciaram em janeiro, ainda desse ano. São 120 crianças e jovens na base do clube. Sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-20. Sub-17 e sub-20. Algumas dessas categorias em parceria com o Canarinho e outras somente regidas pelo Concórdia Atlético Clube. Então, 120 crianças, até convidos para acompanhar os trabalhos que é feito diariamente no clube, nos campos da região, quanto a esses trabalhos envolvidos. E falo aqui com conhecimento daquilo que falo, pela assiduidade que tenho com o clube, diariamente estou lá. Eu não falo aqui semanalmente, mensalmente, diariamente, todos os dias estou lá. E também hoje o clube ele gera 42 empregos para o município de Concórdia, entre comissão técnica, jogadores e 11 funcionários fixos que o clube tem desde que assumiu a nova diretoria no ano de 2015, muito mais foi aprofundado no ano de 2016, com a criação de um conselho hoje presidido pelo empresário Gilberto Condebella e um conselho hoje formado por 30 pessoas, dentre eles a maioria empresários, e também o qual eu estou hoje como conselheiro do clube, sócio conselheiro. Então nós movimentamos hoje mais de R$100 mil mensais. R$100 mil mensais. O clube movimenta hoje para manutenção da equipe. Então eu quero trazer esse conhecimento porque eu vejo uma certa importância em momentos oportunos como este quanto ao Concórdia Atlético Clube. Foram 12 jogos que o Concórdia disputou em casa esse ano, obtendo a terceira colocação na Copa Santa Catarina Sub-20, podendo inscrever 3 atletas acima da idade, deixando para trás equipes que gastam em torno de 2 milhões ao ano com base como Joinville, Figueirense e Chapecoense, ficando atrás apenas de Avaí e Criciúma, qual foi campeão, e nós perdemos a semifinal, jogando, não digo aqui quem prestigiou, porque eu posso aqui estar totalmente errado, equivocado, mas eu participei de 12 jogos e não vi a presença de vereadores no clube, no campo. Posso aqui estar errado, porque no meu olhar não está em todos os lados. Então aqui eu preciso trazer isso. Eu preciso trazer isso para dizer que nós precisamos se importar sim com o Concórdia, com o futebol da nossa cidade, com o futsal, com o handebol, mas que não seja apenas em momentos como esse. Trazemos uma preocupação quanto o clube jogar fora de casa, porque eu estou preocupado, entendo a preocupação de vocês. E mais preocupado ainda a comissão, onde falam para nós que agora vão ter que jogar um jogo fora de casa, perdendo o primeiro jogo na primeira rodada, um resultado normal, diante daquilo da realidade do time que jogamos, o campo, a cidade, e agora tem que jogar fora precisando de um resultado nessa segunda rodada. Então há uma preocupação e que nós possamos demonstrar essa preocupação durante todo o ano. Todo ano demonstrar essa preocupação com o clube. Que nós possamos ser realmente torcedores daquilo que hoje nós representamos aqui, que é a nossa cidade, que nós amamos. E na própria matéria, no final diz assim, a pergunta que fica no ar: quem pagará o prejuízo do clube de não poder atuar em seus domínios? Eu respondo para vocês, quem pagará vai ser o clube. Porque hoje é uma gestão realmente dentro do time, onde sabe lidar com recursos. Não temos hoje mais dívidas. O clube hoje é bem regido, não falo aqui porque é meu irmão, mas há um conselho inteiro por trás dele que rege o clube, onde ele tem que prestar conta de cada ação que é realizada dia após dia. Inclusive o ano passado, para conhecimento de todos vocês, que para mim foi uma injustiça, tanto o handebol quanto o futsal recebeu boa parte de recurso através de Bolsa Atleta, enquanto o futebol não recebeu R$1 de Bolsa Atleta e fez um bom time, onde obtivemos a terceira colocação no Campeonato Catarinense, batendo na trave, quase subindo para a primeira divisão. Não recebemos R$1 do poder público e fizemos um bom time. Mas eu quero aqui dizer, não foi porque o poder público não quis repassar. Aqui
aos representantes da antiga administração, foi por causa de uma lei, mas também de forma injusta, o que eu vejo, nós não recebemos nenhum tipo de recurso de Bolsa Atleta, tendo também sub-15, sub-17 alunos que estudavam e foram totalmente bancados pelo clube. Então quem vai pagar esse prejuízo, que não vai ser pequeno, porque hoje só de arbitragem por jogo custa em média R$5.000 para o clube de arbitragem. E essa arbitragem nós não teremos renda, porque talvez raramente alguém possa ir de algum concordiense que esteja, ou algum simpatizante com futebol, possa participar do jogo na quinta-feira em Erechim. Mas vai ser um jogo praticamente de um grande prejuízo que o clube vai pagar, vai bancar, e não vamos deixar de fazer futebol por isso. E convido aqui todos os vereadores, pela preocupação até, o vereador Zagonel se demonstrou, que nós temos também o sócio-torcedor. Se quiser, está disponível no clube, demonstrar a grande preocupação que possa também ser sócio no clube e acompanhar todos os jogos e ajudar o clube a chegar a níveis altos, a voos altos. Respeito muito a posição de cada um, mas eu preciso falar isso como representante desse clube aqui. Eu sinceramente não ia falar, porque nos bastidores nós estamos trabalhando muito. Quem sabe, ontem o doutor Fabiano viu que cheguei atrasado numa reunião porque estava resolvendo. Ontem vim direto para a sessão. Até minha esposa perguntou: amor, você foi com essa roupa na sessão? Quem viu, estava com uma camisa social, mas um colete por cima, sapatênis. Eu disse: fui porque eu não tive tempo de ir para casa, porque estava correndo atrás dessa documentação que ainda estamos correndo atrás para deixar em dia. Então, eu deixo aqui a minha explanação quanto a erros que aconteceram, que estão sendo buscados resolver. Então, a Fundação está correndo atrás realmente, precisa haver esse reconhecimento, mas falo aqui que nós venhamos a se importar com o clube durante todo o ano. E, de antemão, convido para o primeiro jogo que vai acontecer em casa, se Deus quiser, contra a equipe do Camboriú, do Guarani de Palhoça, aqui na nossa cidade, nos próximos dias. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Closmar Zagonel. Bem, senhoras e senhores, pessoas denominadas, eu quero levar esse assunto para frente, porque na verdade, o que aconteceu. O Estado está interditado e eu volto a dizer aqui, estou preocupado com o Estado. Isso é uma vergonha lamentável, Concórdia. Está na mídia por em função disso, saber que tem todo esse tempo para se programar. Mas eu quero ir no assunto muito mais importante. Só para você ter uma ideia, viu, Anderson, Canarinho, faz 13 anos que eles usam o treino no campo da nossa família. No Flamenguinho, o campo é meu, da minha família. Isso é 13 anos. Então, minha mãe aí, com toda aquela idade, acompanha todos os treinos do Canarinho, vai ajudar a cortar grama do campo. E o que o Canarinho paga, na verdade, isso não dá nem para cortar grama, nem para dar manutenção. Então minha mãe faz isso, minha família faz, realmente é para ajudar o Canarinho, ajudar as categorias de base e ajudar as crianças. Por um dom, porque gosta. Porque para nós não é nem um pouco viável ceder o campo financeiramente. Então, na verdade, é para colaborar e para contribuir. Então eu quero fazer uma pergunta aqui, já que você fala muito em categoria de base. No dia da manhã já está protocolada uma indicação, e deu bem certo, para saber como é que anda o campo do Canarinho. Lá no acesso para o UNEC, perto da Falbier. Não sei se é estranho. Então poderia-se usar o campo do próprio Canarinho? Sim, senhor. Obrigado pela concessão do microfone, senhor presidente. Vereador, só para conhecimento, eu sei que essa dúvida não é só sua, mas também pode ser de outros vereadores e também da população, mas o campo hoje do Canarinho, que podemos dizer, não é mais do Canarinho. Ele foi devolvido e hoje ele pertence ao município. Então hoje o Canarinho ele não tem campo fixo realmente. Até agradeço pela informação que o senhor me trouxe em relação à questão da sua família, algo que não tenho conhecimento. Mas em relação ao campo do Canarinho, é bom também, porque acredito que nessas pedidas de informações haverá outras informações importantes,
mas que a principal, já adianto que hoje o Canarinho não tem campo porque foi efetuada a devolução para o município e o campo está lá à disposição para aquilo que o município bem entender e dentro da legalidade quiser fazer. Então seria só isso a título de contribuição. Obrigado aí pelo tempo concedido. Muito bem, muito bem. Da mesma forma, eu quero registrar que eu fui atleta, joguei no Guaicurus, no Concórdia, sempre contribuí, sempre participei, sempre vou ajudar o Concórdia. Estou preocupado com o futebol de base e profissional e devolvo o convite a você, vereador, a toda a direção do Concórdia, para ir lá no meu campo, no campo da minha família, assistir às categorias de base, os treinos do Canarinho durante a semana e quando sobrar um tempinho pode ajudar a cortar grama também, né? Então tá bom, um abraço. Continua livre a palavra do grande expediente, com a palavra o vereador André Rizelo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já cumprimentadas, retorno a essa tribuna, senhor presidente, agora para fazer um elogio a uma pessoa que tive a honra de conviver durante a minha infância, Rudimar Vito, hoje diretor de trânsito aqui do município de Concórdia. Há pouco tempo vem fazendo um trabalho importante aqui no município de Concórdia para toda a nossa população, tem nos dado atenção, isso é muito importante. No dia de ontem estivemos conversando a respeito de algumas situações voltadas ao interesse aqui da população de Concórdia. Então, Rudy, quero parabenizá-lo pelo início do trabalho. O Rudy já foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Concórdia, onde lá também prestou um grande trabalho, continua trabalhando no Corpo de Bombeiros aqui do município de Concórdia. Então, um profissional aí que merece todo o nosso reconhecimento. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Mauro Freta. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, um agradecimento especial ao meu amigo e companheiro de farda, Rudimar Vito, dizer em nome dele, uma boa noite a todos. Na verdade, hoje o que me traz à tribuna, eu queria comentar um pouco ontem, mas não tinha em mãos um retorno, a respeito do ateiro, e um retorno de uma indicação, um requerimento que eu fiz a respeito dos ateiros que tem dentro do município de Concórdia. Eu só queria compartilhar junto com o pedido de informação que o vereador Closmar Zagonel solicitou e se me permite, vereador, eu quero ler qual foi o retorno e, enfim, continuar na minha linha de pensamento. Em atenção ao pedido de informação número 97 de 2017, da autoria do vereador Closmar Zagonel, informamos que não há projeto aprovado do aterro da rua Vitor Sopelsa no município. Não temos registros sobre a destinação do material retido na construção da barragem. O município não foi notificado pelo CREA sobre o aterro. Quanto ao posicionamento do CREA, sugerimos consulta junto àquele órgão. Observação. Conforme informações não oficial do CREA, existe um responsável técnico na ARET relativo ao aterro citado. Essa correspondência foi enviada no dia 14/6 e assinado pelo diretor técnico, o Sr. Jaime Savolti. Então, eu fui atrás de algumas ARETs que tem aí a respeito desse aterro que teve ali na rua Vitor Sopelsa. Existe uma ARET do ano de 2012, do dia 13/2 de 2012, onde tem aqui execução da aterro e terraplanagem de uma área de 20 mil metros, com volume de movimento de terra no montante de 5 mil metros cúbicos. Essa ARET do dia 13/2 de 2012, onde ela está, o contratante, o senhor Leucir Domingos Zanella, que é o responsável pelo aterro a qual que teve a catástrofe aí, né? Enfim, o mês passado. Eu consegui alguma outra ARET aqui da escavação de terra, também, que foi feito no dia 16/8 de 2012. Escavação de terra num montante de 50 mil metros cúbicos.
e o alvará de construção, enfim, do prédio que, por sinal, veio a desmoronar, né? Então, aí eu entro num outro assunto, que foi um outro pedido de informação que eu fiz a respeito dos outros aterros que tem dentro do nosso município, que é a respeito dos aterros na rua Senador Atílio Fontana e lá no bairro Guilherme Reich, em cima, sentido linha Vitória. Então eu recebi a seguinte resposta. Em atenção ao requerimento número 73/2017, da autoria do vereador Mauro Assir Freta, informamos que o município não possui nenhuma documentação relativa aos aterros da rua Senador Atílio Fontana e do acesso à linha Vitória, uma vez que estão executados clandestinamente. O aterro de acesso à linha Vitória foi notificado e embargado, e o proprietário está providenciando o projeto. Salientamos que até então providenciamos a nomeação de uma comissão, juntamente com a Defesa Civil e Fundema, para vistoriar, cadastrar e embargar todos os aterros clandestinos na área urbana até sua legalização. Correspondência também assinada do dia 14/6 pelo senhor Jaime Savaldi, diretor técnico. Então, qual foi a conclusão que eu tive, né? Que em Concórdia não está se dando aquela atenção que deveria ser dada aos aterros dentro do município. Então, amanhã eu irei protocolar uma indicação ao governo, ao executivo, para que se faça uma verbação na matrícula de todos os aterros clandestinos que tem dentro do município, que se faça uma verbação dentro no registro de imóveis, e que se faça um parecer juntamente com a Comissão do Urbanismo e da Defesa Civil para que seja levantado todos esses aterros que estão sendo clandestinos. Essa semana eu passei ali esse ali da Senadora Atílio Fontana, o pessoal estava trabalhando. Quem é residente do bairro, esse bairro, enfim, atrás ao loteamento que tem ali, está vendo o tamanho da montanha de terra que o pessoal está fazendo aí. Então, com a verbação desses aterros na matrícula de imóvel, hoje a gente está aqui, está tendo esse debate, está tendo essa visão crítica, mas daqui 8, 10 anos, enfim, vai ser esquecido isso, como teve essa linha de tempo de 5 anos do aterro da rua Vitor Sopelsa, para que seja relacionado na matrícula do imóvel que lá existe um aterro clandestino. Que seja feito para que a gente possa evitar essas novas catástrofes, essas novas ocorrências que tiveram dentro do município. Porque qual que é o meu medo, o meu receio é o quê? Hoje o pessoal faz o aterro, deixa lá 5, 6 anos, daqui um pouco vem a vender esse imóvel, dizer, não, é plano, é bonito, é área firme, daqui um pouco o pessoal vai lá, constrói, desliza, e a gente não sabe da idoneidade, ou enfim, eu não conheço os proprietários, não sei nem, posso estar falando alguma besteira aqui, mas eu acho que seria uma medida para que todo município seja feito esse levantamento e que seja feita a verbação na matrícula do imóvel que é aterrado. É uma questão de segurança para as possíveis administrações que vêm, para os possíveis compradores, investidores, enfim, nessa região. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador, por trazer a esta casa mais estes esclarecimentos. Continua livre a palavra do grande expediente. Como não há mais nenhum vereador que queira se pronunciar, agradeço a presença de todos os vereadores, das vereadoras, dos assessores, das pessoas que nos prestigiaram com suas presenças até o presente momento, das pessoas que nos acompanharam de forma online, da Sanara que controlou a parte técnica também, da transmissão da nossa sessão, e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de julho de 2017, às 18 horas, neste mesmo local. Uma boa noite a todos.